Olá, eu sou o Júlio Chartoni e nesta série de vídeos eu vou falar sobre opções. E esses vídeos são destinados a você que já tem algum conhecimento em renda variável, a você que já faz operações em renda variável, operações day trade, swing trade, mas acha que opções é aquela situação complicada. Ou para você que já conhece um pouco de opções, mas você quer se aprofundar um pouco mais. Olha, esse curso é básico, desde o nível para quem nunca viu opções na vida, até para algumas pessoas que querem começar a fazer algumas operações estruturadas, uma compra de call, uma venda de put, que as pessoas vão falar: olha, isso é muito difícil, corre-se muito risco. Fica aí comigo que eu vou mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças. Vamos lá. Nasci no mercado financeiro lá no ano 2011, onde eu não conhecia nada de mercado financeiro e caí de cabeça nas operações day trade. E quem me conhece já sabe um pouco da minha história. Sabe que eu passei muita dificuldade no começo. Eu entrei pela porta de trás no mercado, eu fui cair de cabeça no day trade e claro que eu virei a chave e eu falei que se um dia eu pudesse ganhar, eu iria compartilhar esse conhecimento com aquelas pessoas que tivessem oportunidade de cruzar os nossos caminhos. Mas olha, opções. Por que estudar opções? Opções você pode usar para fazer proteção da sua carteira. Opções você pode utilizar para fazer operações especulativas. Você pode usar opções para fazer day trade, para fazer swing trade. Você pode utilizar opções para garantir um preço de compra abaixo da cotação atual. Você pode usar opções para controlar o seu risco. Mas o que eu vou fazer neste vídeo, nesta série de vídeos, é mostrar para você de uma forma ordenada, desde o básico até operações estruturadas, que te dando um embasamento técnico onde você vai ter condições de fazer as suas operações sozinho, inclusive. Ok? Peço que você coloque atenção e esse vídeo é destinado para aquelas pessoas que nunca viram opções na vida e falam: ah, opções é um bicho de sete cabeças. Não, não é não, tá? Não é. Você vai ver que não é tão complicado, mas siga este embasamento que eu estou mostrando para vocês. Então, gente, a primeira definição é: o que é uma opção? Uma opção é o direito de comprar ou vender um ativo por um determinado preço, que nós chamamos de strike, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, e numa determinada data. Você está fazendo a opção de comprar ou vender um determinado ativo. A opção ela é um derivativo, pessoal. Por isso, é um contrato futuro que tem data certa para expiração ou exercício. Nessa data, ela pode simplesmente virar pó, desaparecer, porque se não for interessante para aquela pessoa que tem a sua opção, que comprou a sua opção, se não for interessante, ela vira pó e ele absorve o prejuízo. Vamos falar sobre isso também. O operador pode tanto deixar que a opção seja exercida na data de vencimento, a data de exercício, ou ele pode fazer operações day trade ou swing trade, por exemplo, tá? Você não precisa comprar uma opção e ficar com ela até a data de exercício. Não, você pode fazer operações especulativas com as suas opções. E o que é uma data de vencimento? É a data de encerramento da referida à opção. Data também chamada de data de exercício e atualmente essa data ela ocorre na terceira sexta-feira de cada mês. Eu não sei em que data que você vai estar vendo esse vídeo, mas atualmente aqui estamos em dezembro de 2022. A data de exercício ocorre na terceira sexta-feira de cada mês. Após este dia é possível fazer
Até este dia é possível fazer operações com opções, onde o horário limite para as negociações é de até 1 hora antes do encerramento do pregão. Volto a dizer que isso pode ser alterado pela bolsa, né, a nossa B3, conforme a movimentação, a necessidade que venha ocorrendo no mercado naquele período, né? Preço de exercício também é chamado de strike. É o preço pelo qual você compra o direito de comprar ou vender a sua opção. Você adquire o direito, você está sendo um comprador, você está sendo um tomador. Quando você vende o direito, você está sendo um lançador, tá? Vai ficar bem claro para vocês daqui a pouquinho. E prêmio. Prêmio é o preço pelo qual o operador pagará ou receberá a sua opção. A opção ela tem um custo. Se eu quero comprar um ativo em determinada data, eu vou pagar por esse prêmio. Se eu quero vender o ativo em determinada data por determinado preço, eu vou receber esse valor do prêmio. O titular, ou tomador, é o investidor que compra a opção e adquire os direitos de compra ou venda referentes à ação da qual ela foi derivada. Então, o titular, ele compra, ele é o tomador. É ele que vai escolher se ele vai querer exercer o direito de compra ou não. E o lançador é o investidor que vende a opção e assume as responsabilidades de comprar ou vender a ação da qual ela foi derivada. Então o lançador ele tem que acatar a solicitação do tomador se no dia do exercício for interessante para o tomador exercer o seu direito de comprar ou vender a opção. Então o titular ele tem a opção. O lançador ele tem a obrigação de acatar o exercício do titular ou tomador. E o que pode acontecer? Temos algumas hipóteses. Caso o operador ele não queira fazer operações de day trade, ele queira levar a opção para a data de exercício, podem ocorrer duas situações. Existe a viabilidade financeira de exercer a mesma, e neste caso ele poderá comprar ou vender a respectiva ação pelo preço de strike, que é o preço de exercício, tá? Ou não existe a viabilidade financeira dele exercer o seu direito. Neste caso, a opção ela é extinta, é o famoso vira pó, ela deixa de existir. Portanto, se ele comprou uma opção e ela virou pó, ele ficou com o prejuízo do preço do prêmio que ele pagou. Se ele vendeu uma opção e com isso ele recebeu um dinheiro e a opção virou pó, ele ficou com o lucro da venda desta opção. Tá ok? Vamos ver mais sobre isso. Uma opção de compra. O comprador ele tem o direito de comprar a opção. O vendedor ele tem a obrigação de vender a opção. Uma opção de compra ela é chamada também de call. Então o comprador ele tem o direito de comprar a opção e o vendedor ele tem a obrigação de vender a opção caso o comprador queira comprar no preço de strike. Em opções tipo call, o prêmio, o preço da opção tende a acompanhar o movimento do ativo. Se o ativo sobe, a call tende a subir. Numa opção de venda, uma opção tipo put, o comprador do direito de vender, que ele tem a opção de vender a opção, ele escolhe se no dia do vencimento de exercício ele quer exercer o seu direito ou não. Já o vendedor, ele é o lançador, ele tem a obrigação de comprar a opção caso o detentor da put
tenha interesse em exercer o seu direito de vender. Pode parecer um pouco complicado, mas eu estou falando de uma forma assim bem ordenada, bem tranquila, procurando ser bem tranquilo, para que você possa entender isso. Em operações tipo put, o preço, o prêmio, tende a se movimentar contrário em relação ao ativo. Ele tem de fazer um movimento contrário. Se o ativo sobe, a put tende a cair. E nós temos aqui dois exemplos. Quando uma pessoa vai comprar um carro, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de utilizar, ele pode chegar para o proprietário do carro e falar para ele: eu vou te dar um sinal. O carro vale 50 mil reais, eu vou te dar um sinal de R$ 1.000. Ele está fazendo uma opção de compra. Ele está pagando um prêmio de R$ 1.000 pela opção de poder comprar o carro por 50 mil reais daqui a um período para frente. Imagine que na data combinada esse carro está valendo 70 mil reais. Ele teve uma valorização de 20 mil reais. O proprietário da Cal, a pessoa, o tomador, o cara que comprou a Cal, ele chega para o lojista e fala para ele assim: ó, eu quero exercer o meu direito. Eu vou te pagar agora aqui 49 mil, porque o preço de strike, o preço combinado foi de 50 mil reais. Tirando os R$ 1.000 que ele já pagou, ele vai pagar a diferença e vai levar um carro para casa que naquele momento está valendo 70. Foi interessante, foi viável para ele exercer o seu direito e com isso ele teve um lucro. E a pessoa que vendeu o carro, ele vendeu uma Cal, um direito de vender, porque ele tinha um bem, né? E ele falou: ó, eu te vendo em data futura por 50, né? Você me dá um sinal. E ele recebeu o valor do prêmio, o valor do prêmio mais o valor do carro combinado, que é o valor de strike. Agora pensa o seguinte: se no dia do vencimento esse carro está valendo 30 mil reais, você que foi lá e deu sinal para ele de R$ 1.000 para ter o direito de comprar por 50, você vai falar para ele assim: eu não vou exercer o meu direito, porque eu vou ali na esquina, eu compro o mesmo bem por um valor mais barato do que o que nós negociamos. Você não vai exercer o seu direito porque não existe a viabilidade financeira para isso. E o vendedor da Cal, ele fala assim: ó, tudo bem, mas eu também não te devolvo o prêmio. E o vendedor da Cal, ele fica com o lucro do prêmio que ele recebeu pela venda desse sinal, pelo sinal que ele recebeu. Tá certo? Isso é uma operação Cal. E temos também uma put, um exemplo de put. Quando você compra uma put, você compra o direito de vender. Imagine uma seguradora. Você tem carro e você quer fazer o seguro do seu carro. E o que você está fazendo? Você está vendendo o risco. Se o seu carro tiver uma avaria, ou ele tiver uma perda total, ou ele for roubado, a corretora é obrigada a comprar o seu carro pelo preço de strike, pelo valor que foi combinado. Então, quando você compra uma Cal, você paga o seguro. Você está comprando o direito de vender o carro pelo período de negociação do seu contrato, né, de seguro, que se tiver alguma avaria, a corretora ela é obrigada a comprar o carro de você. Então, imagina o seguinte: a seguradora ela está comprando um risco. A seguradora ela está falando para você assim: ó, eu compro o seu carro. Mas se você não tiver nenhuma, eu compro o seu direito de vender o carro para mim. Mas se você não tiver nenhuma avaria, se não tiver nenhum problema nesse período, eu não te devolvo o prêmio. E você fala: tudo bem. A seguradora ela fica com o prêmio para ela. E se você não exercer o seu direito, ela fica com o lucro. Tranquilo, né? Isso é o básico do básico de opções. Eu vou encerrar este vídeo agora e vou começar um outro vídeo que você vai poder assistir aqui
em sequência para que a gente não fique um assunto muito longo. Um abraço, até a próxima.